Enquanto uma amizade pode mudar a sua vida. Yumiko e Kana são duas mulheres completamente diferentes, o que as torna extremamente iguais. Até que seus caminhos se cruzam, o que muda pra sempre a vida uma da outra. Hoje vou falar de uma série que inicialmente eu só ia assistir por causa da Akira Nakamori, a rainha do City Pop, que a gente já falou várias vezes aqui no canal. E aí eu ganhei coisas além disso, né? Dor e sofrimento. Hoje a gente vai falar sobre Sugao no Mamade, ou Just the Way We Are, ou a série que estrela Akira Nakamori. E muito mais. Oi, eu sou Ri, cineasta publicitário, eu estou entrando na minha fase de dorameiro. E esse é o Claquete de Papel, projeto onde eu falo de cinema, animes, quadrinhos, música, tudo que eu tiver interesse. E agora, olha só, estou vindo aqui falar de um dorama. E quem me fez assistir um dorama? Akira Nakamori, que vocês sabem que já ganhou um vídeo aqui, né? Um vídeo sobre City Pop lá do Neomati. E antes de eu começar o vídeo, já vai logo deixando seu like, mandando para outros fãs de City Pop, se inscrevendo no canal e já sabem, se possível também apoiar financeiramente aqui no Seja Membros ou com Valeu Demais ou um Pix. Aqui do lado estão aparecendo os membros e agora aparece o pessoal que mandou o Pix ou Valeu Demais. Todos vocês estão ajudando demais esse projeto a continuar e se possível também vote em mim no projeto iBest, no Prêmio iBest, o link tá no comentário fixado. E desde lá no meu vídeo da Akira Nakamori eu falei que eu fiquei interessado em conhecer a série, eu tinha visto só um pouquinho naquela época. E aí, uma alma muito bondosa do Acervo Drive legendou completa essa série, tá disponível. E assim, na boa, como não tem nenhum stream legalmente, nem nada, eu vou falar aqui, o link está também aqui para quem quiser conhecer no comentário fixado. Então, Gabi do Acervo Drive, muito obrigado por ter disponibilizado essa série. Eu sei que tu também gostou muito que a gente conversou, então aqui estamos para espalhar mais para o mundo, mais dor e sofrimento. Então vamos começar com a ficha técnica. Sugao no Mamade, ou como ficou conhecida para o ocidente, Just the Way We Are, é uma série de 1992 com 12 episódios. Ela foi exibida de abril a junho de 92 na Fuji TV e era exibida todas as segundas, para começar bem a semana, com muita tristeza. Como roteirista a gente tem a Kitagawa Eriko, que pelo que eu pesquisei ela escreve doramas até hoje, ela pareceu uma lenda, né, das novelas japonesas, o que é visível pela sensibilidade textual dessa série e ter duas protagonistas mulheres e são escritas por mulheres, isso é muito relevante na forma como a narrativa é contada. E a música de abertura da série também é muito boa, é do Come Come Club, é uma música muito boa chamada Kimi ga Yuri Dake de. Inclusive eu achei um áudio da Akira Nakamori que é gravando essa música ao vivo, é muito lindo. E no elenco a gente estrela a Akira Nakamori com uma Kana Tsukishima. E junto com ela também estrelou a série tem a Narumi Yasuda, como a Yumiko Kosaka. No elenco também a gente tem o Miki Hisasuma, o Koji Matoba, o Kiyoshi Kodama e o Shingo Tsurumi. Depois de eu falar o nome deles que nem as pessoas assinam nossos nomes no Starbucks, agora eu vou falar da história. Mas a Yumiko e a Kana, elas são duas mulheres completamente diferentes que acabam por algumas situações se esbarrando nas suas vidas e acabam que viram muito amigas, entram na vida uma da outra, deveriam se casar, mas não se casam, e a partir disso a gente vê um desenrolar de cada uma, como elas vão mudando a vida uma da outra e deixando a gente chorar a cada episódio. A Yumiko vem de uma família rica e vive com uma mocinha toda certinha. Ela se veste de jeito bem clássico, com blusinhas e saias, curte música clássica e trabalha na biblioteca. A vida dela parece ser bem tranquila, sem grandes problemas, e ela até que parece de boa com isso, até o momento onde tem um casamento arranjado com um médico, então parece que tá tudo encaminhando para uma vida perfeita, ou perfeita entre aspas. Pois no fundo, dá pra ver que ela não tá mais conectada com quem ela realmente é. Afinal, já faz um tempo que ela sente que não tem mais o controle da própria vida, o que é refletido muito em sua relação com seu pai. E também por algumas tretas do passado, que a gente vai falar mais na frente na parte dos spoilers. Enquanto do outro lado a gente tem Kana, que é totalmente o oposto. Ela é confiante, intensa e tá tentando a vida como dançarina. Ela é meio casca grossa, fuma, se veste no estilo boêmio, faz trabalhos de meio período ajudando um bar, mas tem algo nela que atrai muito a Yumiko. Logo no início da série elas são paradas por duas pessoas que estão divulgando a sua religião, aquelas pessoas que param na rua perguntando: posso ler um sermão pra você? Esse tipo de coisa. As duas são paradas, só que é muito engraçada a forma que cada uma reage. A Yumiko fica, não, eu quero passar, e o cara não deixa ela.
E do outro lado a Kana diz, claro, com certeza. Ela se apoia no cara, pega a caneta dele e ajuda a tirar uma manchinha que ela tinha no sapato, basicamente. E devolve como se nada tivesse acontecido. Essa cena inicial já mostra como elas lidam uma com a outra. Depois elas se esbarram num táxi, elas pegam o mesmo táxi juntas. Isso quando a Yumiko vai ter um encontro com o médico, que é o casamento dela arranjado, né? Ela tá arrumada toda de um jeitinho certo pra ele. E depois ela se encontra de novo numa loja de discos e, tipo, acusam a Kana de estar roubando uma coisa, mas são dois moleques que roubaram os CDs. Enfim, a gente vai vendo elas se esbarrarem e aumentando essa amizade entre elas devagar, até o momento que no fim do primeiro episódio, por N motivos que, repito, não vou conseguir falar de toda a série aqui, são 12 episódios e acontece muita coisa neles, mas no fim elas começam a morar juntas. Paralelo a isso, a Kana tem um instrutor no seu teatro, que é o roteirista de uma peça que ela tá tentando ensaiar muito pra participar. Ela gosta dele, fica bem claro que ela gosta dele desde o início, porém ela não sabe falar dos seus sentimentos. E em um certo momento ele tá passando numa rua depois que o motoqueiro atropelou um cachorro e ele vê a Yumiko tentando ajudá-lo. Assim os dois levam o cachorrinho pro veterinário, ele se torna o mascotinho da série, a coisa mais fofa do mundo. E aí vem um plot que ele se apaixona pela Yumiko. Então assim, essa série, eu tenho que fazer um gráfico pra mostrar. A Kana gosta do Katsuya, esse diretor. Katsuya gosta da Yumiko. A Yumiko tá prometida de casamento pro Ishihara. E além disso, o Sawada, que trabalha com a Kana, que é um dos melhores amigos dela de infância, é apaixonado por ela. Então esse é o gráfico, mas na verdade o casal que deveria se formar era esses dois aqui. E aí você pode estar falando, o Henry tá vendo coisa, o Henry tá exagerando, ele tava torcendo. Mas assim, tem muitas iscas no início dessa série que talvez, se ela fosse feita nos tempos modernos, talvez teriam mais coisas relacionadas à temática LGBTQIAP+. Logo no início, depois que elas voltam de um bar, por exemplo, sério, eu não estou exagerando, elas dormem juntas na cama, uma delas acorda sem roupa e tem uma piadinha de porque você bebeu muito até a noite, eu cuidei de você. Parece ter algumas pistas, inclusive elas dizem durante a série sobre um dia depois que elas estiverem velhinhas e seus maridos tiverem morrido, elas vão estar juntas ainda, sabe? Tem várias dessas pontinhas sobre como a química delas funciona. Se elas pensam uma na outra o dia todo, a vida das duas muda depois dessa situação toda. Então a série brinca com isso, e eu acho que, eu não sei o quanto isso pode ser problemático na questão de ser um queerbait, ou pode ser uma restrição da época de assumir ou não elas ficarem juntas. E talvez por ela ser uma série escrita por uma mulher, ela traga um pouco disso, dessa projeção feminina que a mulher pode ter em relação ao que seria um parceiro perfeito, parceiro ideal, refletida numa melhor amizade, sabe? Mas aí não entra muito no que eu posso falar, não é muito meu lugar de fala, mas é um pouco do que a série me passa. A abertura da série termina com as duas na praia, segurando uma mão uma da outra, e aí toca True Love, tipo assim, na abertura da série, pelo amor de Deus. Eu também acho interessante, por ser escrito por uma mulher essa série, como os personagens masculinos, eles são bem escritos e bem atuados, inclusive. Eles não são extremamente tóxicos, até os erros deles que a gente desaprova enquanto público, quando a gente não concorda com algo do tipo assim, a série tenta te dar motivos e explorar como aquele personagem chegou naquela decisão, mesmo que a gente não concorde, tudo é muito bem embasado narrativamente. A gente não sente que eles são personagens tóxicos do início ao fim, não são caricaturas. Eles são humanos, com problemas, tal qual as nossas protagonistas também, e isso torna a série muito mais interessante. E eu já vi em muitos lugares, inclusive em comentários no My Drama List, falando que a Aizawa com certeza se inspirou nessa série para escrever Nana, porque assim, até onde eu pesquisei, claro que pode ter uma série muito mais antiga que eu não encontrei em algum momento, mas essa série definiu muitos paradigmas de como tratar narrativas sobre amizades femininas, principalmente no público ocidental. Então tem muitos paralelos daqui com Nana, tem muitos paralelos aqui com Kamikaze Girls, que eu já falei num vídeo aqui também. Então essa série define muito como essas amizades podem ser construídas. Como eu disse, a série ela gira em torno desse triângulo amoroso, mas ela tem muitas outras histórias sobre escolha, sobre amizade, como a vida das duas vai se modificando. Mas aí eu vou ter que entrar no terreno de spoiler, porque eu não sei falar de obras sem dizer spoiler. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Spoilers da série como um todo, mas quando eu for falar do último episódio, eu vou só abrir uma segunda sessão de spoiler. Então vamos começar aqui com o spoiler leve da trama. Ainda no primeiro episódio, é nos revelado que a Yumiko ela teve um aborto durante a adolescência. Ela teve uma gravidez e teve que fazer esse aborto. Mas é dito, muito claro na série, que foi uma obrigação. Seu pai mandou com que ela abortasse. Então isso já gera essa relação entre eles não muito boa e meio tóxica. Então já é transpassado desde esse início como a Yumiko parece não ter poder sobre as próprias escolhas. Ela tem esse casamento que ela é obrigada a se casar, ela
teve essa questão que o pai manda, a mãe do médico que ela vai se casar aparece e fala com ela, você não vai se casar com meu filho porque você vai sujar a imagem da família. Tudo parece que quer obrigar e espremer ela até o final. E como isso mancha a reputação, isso, obviamente, muito entre aspas, mancha a reputação dela, porque estão com medo de manchar o nome da família do médico por uma escolha que nem foi dela no passado, sabe? Enquanto a Yumiko é estável financeiramente, tudo, ela tá presa numa bolha, a Kana, ela tá, tipo assim, vivendo um sonho, mas também tendo os prejuízos dessa geração sonhadora. Ela tá se tornando uma dançarina, mas ela não tem dinheiro pra pagar as contas direito. E logo no início, a amizade das duas vai florescendo disso. Então aí a Kana sabe os segredos da Yumiko e ela fala umas verdades na cara, o que eu acho também muito bonito, de mostrar que a amizade precisa às vezes te fazer acordar. Ela fala, você tá pensando no que as pessoas vão pensar de ti sobre esse aborto ou sobre realmente o que aconteceu no passado? Tem muitos questionamentos muito interessantes. E também mostra o quanto a Kana, ela luta muito pelos seus sonhos. Então logo no início a gente vê que ela tá treinando pra uma peça, ela consegue o papel principal, só que aí um dos patrocinadores não queria, eles queriam que fosse outra mulher protagonizando a peça, e eles cancelam a peça e ela acaba sofrendo, indo atrás desse cara, acaba tendo uma relação com ele, e isso faz com que ele engane ela, porque ele diz, não, se você ficar essa noite aqui comigo, eu vou dar dinheiro pra peça. Obviamente ele não dá dinheiro pra peça, ela se ferra, e aí vem o primeiro surto da Yumiko, e eu adoro todos os surtos que a Yumiko tem nessa série, porque quando ela vê esse cara, ela joga as coisas no bar na cara dele, é ótimo, é lindo, e o Yumiko pode surtar quando quiser. Também nisso a gente vê que a Yumiko não tá tão feliz com esse casamento arranjado, mas não é que ela não gosta do cara, ela só não é apaixonada por ele, ela não vê essa vida com ele. E ainda mais em respeito porque ela tem medo de gostar também do Kazuya, o diretor da Kana, porque ela sabe que a Kana é apaixonada por ele. Então fica naquele triângulo amoroso, muito representado inclusive no cachorrinho, que no início está ferido, mas ele vai se sarando. Inclusive o cachorro aparece quando eles realmente ficam juntos de novo, tem umas referências a isso mostrando que ele se recuperou, sabe? Tem uns metáfora tá aqui, ó. Além. Porém, no decorrer da série, a gente vai vendo que as relações começam a se quebrar. Ainda mais quando, finalmente, a Kana, quando ela percebe que o Kazuya não gosta dela, porque ela insiste muito nele na série. Da mesma forma que o Miko insiste no casamento. Mas não é possível tu se forçar a gostar de alguém. Então, no fim, quando a Yumiko decide acabar o casamento arranjado, mantendo a amizade assim com o médico, e ela resolve ficar com o Kazuya depois que a Kana também larga o Kazuya, meio que a Kana surta. Então, tipo assim, é meio triste essa visão, mas o que torna mais triste ainda é ver que a Kina Nakamori claramente ainda estava se recuperando de um momento muito difícil que ela passou. Repito, vejam meu vídeo sobre ela, não vou adentrar nisso, mas quem viu sabe como ela tem um relacionamento muito complicado, que quase tirou a vida dela. Então assim, nessa série, parece que ela tá atuando muito com reflexos do que ela realmente passou. Inclusive é meio triste a gente no início ver como ela tava muito magra, tipo assim, uma magra de tudo que ela passou, que é possível ver nas transições, das apresentações dela, sabe? E é muito visível a dor, como a Kana /Kina Nakamori transpassa isso na tela. O episódio onde a Kana descobre que os dois estão juntos, obviamente, e é engraçado que eles fazem tudo certinho, eles não ficam enquanto a Yumiko nem quer ver o Kazuya enquanto ela sabe que a Kana gosta dele, então tipo, eles só vão ficar bem depois. E a Kana surta, ela sai correndo e ela é atropelada. Então tem um dos momentos mais tensos da série. Ela continua viva, mas também tem aí o flash forward com a história do cachorro que eu falei lá no início. Então ela também vai se recuperando naquele hospital. A gente vê a amizade das duas voltando lentamente. Mas a Kana não quer mais aquela vida pra ela e ela some. É um dos episódios que eu fico mais tenso, porque no final só fala assim, e a gente não se vê há um ano. Aí eu precisei ver seguido, porque eu tava surtando querendo ver o próximo episódio. Com isso, a Yumiko se casa com o Kazuya, e um ano depois ele se divorciou. A gente trabalhou a série toda pra receber esse trauma. Essa é a parte que eu me revolto. Enquanto isso, a Kana estava morando com o Sawada todo esse tempo. Eles quase vão se casar, mas aí, enfim, não se casam, não viram nem noivos nem nada, e o Sawada resolve, não, eu vou agora me mudar. O Kazuya também vai para os Estados Unidos. Todo mundo vai embora nessa série, todo mundo vai embora, tá? Mas aí o que acontece? As duas continuam juntas, amigas, aí fofinho, e aí vem o maior plot twist da série. Assim, agora eu vou falar com o spoiler mais pesados dos 2 últimos episódios, estejam avisados. No final da história, a Yumiko descobre que ela tá grávida do Kazuya, mas ela não quer dizer pra ele, ela quer poder ter controle daquela decisão. Nesse meio tempo, o pai dela já faleceu também na série. A Kana acaba ajudando ela. Inclusive, elas dizem na série, com todas as letras, essa criança vai ter 2 mães. Elas voltam a morar juntas e se ajudam nesse final, sabe? E aí, a Yumiko descobre que a gravidez dela é de extremamente
tem um risco muito grande, ela é extremamente de risco, e que ela tem um problema cardíaco que ela pode morrer a qualquer momento. Mas calma, que o médico que a Yumiko era noiva lá no início, ele foi para os Estados Unidos fazer um curso de cardiologia e já voltou, então ele vai tratar ela. Não vai. Não vai. Eu fiquei com essa esperança. Quando eu vi ele no hospital, eu falei, nossa, ele deve saber uma solução milagrosa para o coração dela. Não tem. Não tem. E aí que vem o maior dilema da série. Parece que nesse decorrer a Kana desistiu de ser dançarina nos episódios anteriores e ela voltou nesse final para mostrar que ela quer seguir o sonho dela e, melhor ainda, sem o Kazuya sendo o diretor, mostra que ela tem um talento e não é só uma amizade com ele que faz com que ele escolha ela pro papel. Então no fim da série a gente vê a escolha da Yumiko, se ela vai ter essa criança ou não, refletindo o poder de escolha que ela aprendeu durante a série, mesmo que a gravidez seja de risco, e a Kana também conseguindo seguir os seus sonhos sendo dançarina. E aí a gente sofre, porque no último episódio, durante a apresentação da Kana, a Yumiko morre. Então a gente tem um final onde, bem trágico mesmo, muito triste, mas que reflete muito bem a temática dessa série, sobre as escolhas mesmo que elas sejam arriscadas. Inclusive a Yumiko dá o nome da filha dela de Yuna, né, que tem os kanji, tanto de Yumiko e de Kana, deixando claro que a filha é das duas. Nesse meio tempo, né, que a Kana ficou sumida, a Yumiko ela se dedicou muito ao sonho, ela se tornou escritora e lançou um livro infantil, inclusive falando da amizade das duas. Ela se inspirou naquilo para largar só a biblioteca, né, tipo assim, trabalhando na biblioteca, para realmente ser escritora, que era um sonho que ela tinha. E nesse final, uma segurando a mão da outra, né? Tipo, aí o Miko fala, eu vi você dançar. Ah, eu não vou chorar de novo. Isso aqui não são lágrimas, isso aqui é suor. E no final a gente tem uma cena muito linda da Kana na praia, junto com a filha das duas, a Yuna, e lendo o livro infantil sobre a amizade da Yumiko e da Kana. E o nome do livro é Just the Way We Are. Enfim, é um final bem trágico, mas muito bonito e que revela a decisão que as duas foram tomando durante a série. É bem compatível com o que é apresentado. Essa série me emocionou muito. O drama entre os personagens não soa forçado, as reações deles são bem humanas, e eu acho que eu realmente vou guardar esse dorama com carinho. E no geral é isso. Eu acho que é uma série muito bonita, ela reflete muito bem os temas que ela quer trazer. Recomendo a todos. Se vocês quiserem ver, como eu falei, tá disponível, o link tá aqui no comentário fixado. Obrigado a Servodrive, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigado por legendar essa série e trazer essa alegria pros fãs aqui daqui no Nakamura. No geral é isso. Se vocês gostaram dessa série, já sabe, link aqui no comentário fixado. Se possível, like, se inscreva, mande para os seus amigos, se torne membro do canal, seu nome vai estar aqui, ou também pode ajudar com Pix, ou valeu demais, também seu nome vai estar aqui. Muito obrigado por quem chegou até aqui nesse vídeo, recomendo vocês assistirem, vou assistir Sugou no Mamade, e até a próxima. Fora.